Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãos membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, nosso cordial boa tarde e o nosso caloroso bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso Pão das Três. Vamos nos fartar juntos da palavra, vamos alimentar juntos a nossa alma. Vamos juntos encher o nosso coração, a nossa mente do conhecimento do Senhor. Um pouquinho mais nessa tarde fará muito bem a todos nós. Graças a Deus por esta tarde de terça-feira, 3h, nosso ponto de encontro aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, plataforma do Facebook, que tem sido um local muito bom, muito agradável, um local de crescimento, um local de alegria, um local de compartilhamento da palavra de Deus, alimentamos-nos uns aos outros, ajudamos-nos uns aos outros. Bem-vindo todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Compartilhe o nosso trabalho. Faça-o chegar aos seus conhecidos, aos seus contatos. Curta. Sempre alguém que dá um dislike também. Não tem problema, né? Embora não veja motivo para uma pessoa não dar um dislike num culto. No momento de explicação da palavra de Deus, de louvor, de adoração, né? Um like significa que você concorda com esse trabalho, que você aprecia o trabalho. Não é o pregador, né? É a pregação. Não é o mensageiro, é a mensagem. Não são os cantores, são os cânticos. Não são os oradores, são as orações. Olha quanta coisa boa a gente pode visualizar, né? Basta pensar um pouquinho. Então, compartilhe os trabalhos que os pastores da nossa igreja realizam todos os dias, né? Seja no Facebook, seja no YouTube, nos nossos cultos. Compartilhe. É compartilhar a palavra de Deus. Sabe aquele trabalho de entregar um folheto com a mensagem do Senhor a uma pessoa a quem você deseja o conhecimento da palavra? Compartilhar é a mesma coisa, né? Com a vantagem de ser um trabalho mais enriquecido, não são só palavras para se ler, mas hinos para se cantar, orações, né, para se fazer juntos. Que coisa boa, né? Graças a Deus por isso. Então nós vamos orar ao Senhor pedindo que essa seja mais uma tarde de alegria, de crescimento. Em nossa edição, nós estamos trabalhando em Atos dos Apóstolos, né? Estamos fazendo uma jornada em Atos. É uma jornada longa, né? Já passamos aí algumas edições e estamos no capítulo 2 e ainda não terminaremos hoje. Mas não temos pressa, vamos nos alimentar com firmeza, com segurança, com paciência, para nos alimentarmos bem, para digerirmos bem este pão indispensável à nossa saúde espiritual. Vamos orar juntos? Ó Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos a bênção de mais um dia, e mais uma oportunidade que temos de estar reunidos em torno da Tua palavra, do Teu santo nome, do Teu Filho querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, não é por nós mesmos, não são os nossos interesses pessoais, não são as nossas vaidades. Nós nos reunimos por causa de Cristo Jesus, o Teu Filho, por causa da sua doce, santa, perfeita e poderosa palavra,
que nos auxilia, que muda a nossa vida e o curso dela. Nós nos alegramos em Tua presença, Senhor, e na companhia dos nossos queridos irmãos, sobre os quais pedimos as mais ricas bênçãos celestiais. Que seja essa uma tarde abençoada, que seja esse um encontro abençoador, que a Tua palavra seja profundamente desfrutada nesta tarde, Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão e auxilie o nosso coração a guardar e os nossos pés a caminhar com segurança no santo caminho de Cristo Jesus. Querido Deus, abençoa cada um dos nossos irmãos, irmãos amigos, irmãos parentes, irmãos de nossa igreja e de outras queridas igrejas também, a cada um, Pai, e sobre cada um. Faça descer as Tuas mais ricas bênçãos nesta tarde. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, vamos cantar? Oramos, vamos cantar e depois vamos apreciar a palavra de Deus. O hino 475 do nosso inário para o culto cristão traz o hino Vem me ensinar, Senhor. Esse hino, a melodia congregacional, né, do HCC, é diferente dessa que eu vou cantar, porque eu aprendi esse hino na minha infância ainda. Esse hino foi gravado pelo pastor Feliciano Amaral e somente agora no inário para o culto cristão ele foi incorporado ao nosso acervo musical batista, né, a nossa enologia. Então eu quero cantar, mas eu quero lembrar, eu quero cantar com muita alegria, lembrando, né, de tempos idos. Então vem me ensinar, Senhor, a Tua santa lei. Se você quiser acompanhar aí no seu inário, ou não sei se é possível no celular, ao mesmo tempo fazer as duas coisas, é o 475 do HCC. São 3 estrofes. E hoje vamos fazer assim, né? Se você pedir algum hino aqui, for um hino que seja possível a gente cantar no final, porque eu só escolhi esse. E se houver tempo, a gente canta outro, e pode ser até a pedido de vocês. Eu vou pedir à secretária ali, a dona Rosa, que, entre outras coisas, anote isso também, tá? A gente não tem tempo para escolher entre muitos, então faz assim, ó, se alguém solicitar um hino, aí já fica sendo esse, caso a gente saiba, né? Se eu verificar daqui, aí eu digo se a gente sabe ou não, e a gente canta ele ou não. Bem, a Nélia já está pedindo ali 375. Depois vê qual é esse hino aí, mas dá para ver? 375. Acho que é do cantor cristão, né, Nélia? Ou é do HCC? É bom especificar isso também. Cantor cristão, tranquilo. Vem me ensinar, Senhor, a Tua santa lei, os Teus preceitos tão fiéis, meus próprios eu farei, na senda que o trilhar, derrama Tua luz, desejo ter a doce paz que o Teu amor produz. Vem me ensinar, Senhor,
crescer. Contigo todo dia está fazendo o teu querer. Prepara-me, bom Deus, para eu testemunhar aqui além a Cristo Rei, desejo anunciar. Vem me ensinar, Senhor, a espalhar a luz, que todos ricos e plebeus conheçam a Jesus. Venha avivar em mim o zelo e o fervor, que todos venham adorar a Ti, ó Deus de amor. Bem, na nossa igreja já cantamos esse hino com a melodia do inário para o culto cristão. Né? Vem me ensinar, Senhor, pois quero, ó Pai, crescer. Essa é a melodia com que cantamos em nossa igreja. Estamos meditando em Atos capítulo 2. Nossa jornada, nossa maratona em Atos. Vai longe. Então, vamos com calma, não queiram correr, para não se cansar muito cedo e não conseguir fazer a maratona inteira. Atos capítulo 2, nós vamos fazer a leitura, começando aqui do verso 37. Aqui temos o subtítulo: As primeiras conversões. Mas vejam a força desse texto. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não é mole, não é brincadeira. E a Igreja de Cristo Jesus não poderia mesmo ter outro começo. Né? Para a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, aqui em Atos 2, é o início da Igreja de Cristo Jesus. Eu estou entre esses. Mas há quem discorde disso, né? Como quase tudo na vida, mas a grande maioria entende que aqui começa de verdade
a Igreja de Cristo Jesus. E que começo! Que começo! Graças a Deus. Olha, o derramar do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel, a confusa mentalidade, a confusão na mente dos que presenciavam aquilo. Uns glorificavam a Deus, ficavam admirados. Outros começaram a imaginar que os discípulos estavam bêbados. Era cedo ainda, 9 horas da manhã, num dia em que os judeus jamais fariam coisas dessa natureza. E um discurso, uma mensagem, uma pregação de Pedro que nos faz lembrar e nos regozijar também, né? Lembrar do Pedro meio caído, né? Caidão, depois de negar a Cristo, e aqui plenamente recuperado, restaurado, um homem que fala com intrepidez a palavra de Deus, com ousadia, sem recuar. E essa coragem vai marcar a vida e o ministério de Pedro durante toda a sua existência, todo o seu trabalho. Bem, e aí, no nosso último encontro, nós estudamos esta mensagem de Pedro. Agora, se você gostou da mensagem de Pedro, como eu gostei, imaginemos, na verdade, o impacto que esse sermão causou na vida dos que o ouviram, dos que o receberam. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você já recebeu alguma informação, alguma notícia, e logo em seguida, a primeira coisa que veio foi: o que é que nós vamos fazer agora? Não temos saída. O que é que vamos fazer? Pois a mensagem do Evangelho foi tão impactante na vida destes. Muitos desses aqui gritaram pedindo a crucificação de Jesus. Pedro não deixa por menos, não. E é por isso que Lucas registra de forma muito sábia: ouvindo eles isto. O que foi que esses homens ouviram que bateu assim tão forte, tão contundente em seu coração? Dentro da mensagem de Pedro, no verso 22, então a gente volta um pouquinho, Pedro diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Se aqueles homens, ao virem, ao ouvirem, ao presenciarem sinais e maravilhas de Jesus e acompanhar um coro de alguns judeus no passado e liderança dizendo que Jesus expulsava demônio por um demônio mais forte chamado Beelzebu, Pedro aqui repete veementemente as palavras de Jesus, e agora Pedro é outro homem. Pedro é cheio do Espírito Santo. Aqui não é o poder de Pedro, nem a sabedoria de Pedro, mas é um Pedro entregue, confiante no poder e na direção do Espírito Santo de Deus. E Pedro os lembra
os sinais e maravilhas, e Pedro reafirma dizendo, como vós mesmos bem sabeis. Vocês sabem, não podem continuar negando a vida inteira. Vocês sabem que Jesus Nazareno foi aprovado por Deus. Essa prova veio através de maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Isto já seria uma palavra muito forte, né? Batendo no coração, na mente, na alma, enfim, né? Enchendo todo o ser, todo o corpo, cada célula, cada espaço daqueles homens. Mas Pedro vai além, verso 23. A este, Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pedro sabe muito bem que a ordem veio das autoridades romanas. Mas Pedro sabe que os judeus estavam pedindo e queriam isso. E Pedro está dizendo, vocês só não fizeram a cruz e nem bateram os cravos nas mãos e nos pés, provavelmente, também de Jesus. Vocês só não fizeram isso pessoalmente, mas vocês fizeram isso, vocês o mataram, vocês o crucificaram pelas mãos de injustos. Pedro não está ali diante dos judeus, né, seus patrícios, conterrâneos. Pedro não está ali para fazer acusações a Roma. Pedro está ali para dizer o que foi que o seu próprio povo fez. O que vocês, judeus como eu sou, o que vocês fizeram? Vocês o mataram. E, para não ter nenhuma culpa, vocês utilizaram mãos de homens ímpios. E aí Pedro dá o seu testemunho pessoal no verso 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Daí para frente ele vai argumentar biblicamente, usando palavras e textos de Davi. E ele termina, né? Não acabou ainda não a pancada. No verso 36, terminando o seu discurso, ele diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E é aí que esses homens, e Lucas registra, ouvindo isto, eles foram impactados. Porque agora é obra do Espírito Santo. Olha, quando o Espírito Santo de Deus, nosso Pai, quando o Espírito Santo tira o véu dos nossos olhos, a venda dos nossos olhos, a fumaça e a nuvem que nos cega, e quando ele nos faz enxergar, porque só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, nos faz ver a verdade. Lembram-se de Paulo? Vai acontecer um pouquinho mais tarde aqui no livro de Atos. Mas Paulo também, e é interessante, né? O homem impactado pela palavra do Evangelho, parece que ele esquece quem ele é, ele não é nada, e não tem nenhuma resistência. A pergunta deles é, o que é que nós faremos? Lembram-se de Paulo? Senhor, que queres que te faça? Ora, o homem que não tinha medo de Jesus e nem dos discípulos de Jesus, batia em todo mundo, prendia, condenava como fez.
agora diante da luz de Jesus. Senhor, que queres que eu te faça? De senhor a servo, de grande a pequenininho, de arrogante a humilde servo de Deus. Humilde servo, mas não destemido servo, né? Isso marca a vida de Paulo. Então, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Essa é uma grande pergunta que o mundo deveria fazer hoje. Porque o mundo não sabe o que fazer. As pessoas também não. É tanta gente fazendo e dizendo bobagem porque não sabe o que fazer. Diante de tantos problemas por que a humanidade passa, o homem, a comunidade, né? A sociedade, povos, tribos, nações e línguas, ninguém quer sozinho, quer agrupamentos, ninguém sabe o que fazer. Por isso, tantas bobagens são feitas. Tantas bobagens são ditas, porque o homem não sabe o que fazer. Então, o mundo precisa perguntar, o mundo gente, né? O mundo pessoa. O mundo precisa perguntar hoje, que faremos? Como o carcereiro de Filipe, que faremos? Que farei para ser salvo, né? Que hei de fazer para ser salvo? Arrependei-vos. A grande virada da nossa vida começa com o arrependimento sincero. Esta é a chance, né? É a oportunidade que damos ao Espírito Santo para que ele faça uma cirurgia em nós. Opere os nossos olhos, fazendo-nos enxergar, né? Entrar para a realidade, sair da Matrix. O Espírito Santo, na hora em que o homem rende-se, entrega-se, se inclina, não há mais resistência nele diante da verdade dita, proferida pelo Espírito Santo, usando a voz humana de qualquer servo de Cristo que se disponha a ser instrumento ao Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pensa que basta você fazer uma confissão lá no confessionário, seja para um pastor, seja para um padre, um amigo. Arrependa-se diante de Deus. Confesse a sua culpa, o seu pecado a Deus e arrependa-se. E seja batizado em nome de Jesus. Que bom é termos aqui, como temos em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, que o homem precisa crer, arrepender-se, crer e depois ser batizado. Por isso não batiza. Por isso, entre outras razões, não é só isso não. Por isso não batizamos crianças. Batizamos pessoas com a sua faculdade já desenvolvida, suas faculdades mentais, as suas estruturas mentais, emocionais, cognitivas já desenvolvidas, podem ouvir, ler, compreender a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus, admitindo-se pecador e inimigo de Deus por esta razão, e arrependido confessar o seu pecado a Deus e em seguida pedir o perdão e em seguida o batismo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, como aqueles homens receberam. E como todos recebem. O Espírito Santo, dádiva divina, àqueles homens no início da nossa igreja, da nossa história do cristianismo, e é uma bênção que não exclui nenhum homem cujo coração confiar, crer e se entregar a Cristo Jesus.
é selado pelo Espírito Santo, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1. Selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, todos que crerem em Cristo Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para você, é para mim, é para o seu filho, para o meu filho, para os que estão perto, para os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Agora vem uma palavra ainda muito interessante aqui. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aquela foi uma geração marcada e que marcou a história com a sua incredulidade e rejeição ao Filho de Deus. Eu não gostaria de ter essa marca na minha história. Uma geração inteira, dura cerviz, coração endurecido, entenebrecido, geração incrédula, geração desobediente, geração que lutava contra todas as evidências que Deus lhes dava para que percebessem que aquele homem era o seu filho amado. Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E os homens que se diziam pertencentes a Deus, filhos de Deus e herdeiros da promessa de Abraão, mataram o Filho de Deus. Pedro diz: por mãos de injustos. Uma geração injusta. Mas dentro de uma geração injusta, Deus convoca os injustos ao arrependimento e à possibilidade de se tornarem justos pelo sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tive que gastar um tempinho olhando para essa expressão que Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa. E a perversidade assola o mundo inteiro. Chegou até nós também, não só o Evangelho. A perversidade acompanha onde quer que o Evangelho vá. A perversidade que leva os homens a zombarem de Cristo, a escarnecerem de Cristo, dos crentes, do Evangelho, de tudo que é bom. Satanás trabalha bastante, também tem os seus mensageiros em todos os rincões do mundo. Salvai-vos desta geração perversa. Aí a gente fica pensando, o que significa isso na prática? O que eu penso é o seguinte: se você não quiser ter o mesmo destino que os ímpios têm, você tem que se afastar dos ímpios. Salvai-vos desta geração perversa. Quem deseja salvação não pode viver misturado com os ímpios. Não podem ser participantes das agendas dos ímpios, das festividades dos ímpios. Que prazer tem um filho de Deus, conhecendo toda a história de gerações e gerações ímpias que se levantam contra Deus, erguem a sua voz contra Deus e em atitude também ofende a Deus. Por que eu tenho que me misturar com esse povo? Por isso, nós, os pastores, estamos sempre dizendo: cuidado com a sua agenda. Cuidado com a sua agenda.
Encha a sua agenda dos encontros de pequenos grupos, do Ministério de Homens, do Ministério de Mulheres. Encha a sua agenda de encontros do Ministério dos Jovens e Adolescentes, Ministério dos Diáconos. Quantos encontros nós temos? E você não participa dele porque tem outro compromisso. Quem faz a sua agenda? E qual é a motivação que está por trás da sua agenda? Salvai-vos desta geração perversa. Para livrar-se da mesma condenação dos ímpios, é preciso afastar-se de toda impiedade. E do ímpio, inclusive. Olha, isso pode doer. Um amigo seu pode ficar triste, pode ficar, inclusive, com muita raiva e mágoa e afastar-se de você. Mas o que está em jogo aqui é o salvar-se desta geração perversa. Há crentes que se vangloriam da sua capacidade de viver bem com crentes e com os descrentes. Eu fico pensando, por que é que vive bem com um descrente? Porque não mexe com ele? Fecha os olhos para os seus absurdos? Fecha os olhos e a boca para os seus pecados? Não diz nada, é compreensivo? Eu sei que se esconde atrás de coisas como, não, eu não digo nada, mas estou orando por ele, né? Eu oro. Cada um faz uma coisa e eu oro. Dê o seu testemunho. Testemunho da sua fidelidade a Deus e sua lealdade a Deus, levantando-se, posicionando-se contra toda a impiedade. Isso é dever do crente. E é uma forma de testemunhar do crente, o Filho de Deus. Salvai-vos desta geração perversa. Fomos chamados como esses homens aqui, que impactados, creram em Cristo, arrependeram-se dos seus pecados. E o texto de hoje, que é o verso 41, termina dizendo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Não foram pessoas que fizeram gentileza, camaradagem a Pedro, para não entristecer Pedro, foram ali à frente. Esses homens se arrependeram. Esses homens sentiram o peso do seu pecado, vil, a sua atitude vil, vergonhosa, crucificando o Filho de Deus. Receberam a palavra de bom grado. Os que de bom grado receberam a palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não há pastor, não há evangelista, não há bispo, não há apóstolo que faça isso, a não ser por obra e graça do Espírito Santo do Senhor. Uma jornada em Atos, entre outras coisas, nos mostra, primeiramente, alguém já sugeriu, né? Isso é conhecido de todos os crentes mais antigos, que o nome desse livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos. Porque, na verdade, aqui é o trabalho, o registro do que o Espírito Santo fez na vida dos homens e através da vida dos homens. O Espírito Santo faz no homem e depois, através desse mesmo homem, o Espírito Santo manifesta o poder e a oferta do Evangelho e leva pessoas a se quebrantarem, a reconhecerem, porque não há outra coisa a fazer diante da verdade apresentada poderosamente pelo Espírito Santo na linguagem humana. Não há o que fazer a não ser o que esses homens fizeram. Inclinaram-se.
Quais têm sido as nossas reações diante de palavras tão contundentes que às vezes ouvimos, lemos na palavra de Deus? Queridos irmãos, na nossa próxima edição, nós vamos ler a partir do verso 42 até o verso 47, como foram os primeiros dias da Igreja de Cristo Jesus. Como esses crentes viviam? Eu quero saber. Espero que você queira também. Na nossa próxima edição, nas edições feitas pelo pastor Israel, hoje é terça-feira. Então, sábado. Sábado, nós estaremos aqui, porque na quinta-feira tem o pastor Márcio, que está trazendo reflexões em Gálatas, e na sexta-feira tem o pastor Júnior, que está trazendo reflexões em Provérbios, né? Então eu volto na sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui como era a vida dos primeiros discípulos. Parecemos, nos assemelhamos a eles, vivemos como eles. O que é que sobra, o que é que falta em nós? Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a todos. E o hino? 375. O hino escolhido, sugerido, foi o 375 do cantor cristão. Foi o primeiro pedido. Foi o primeiro, né? Eu avisei que o primeiro a gente já atenderia, porque senão depois a gente não sabe o que fazer com 3, 4 hinos bonitos. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Olha, canta minha alma, canta ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso
vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Hinos maravilhosos, não é verdade? Bonitos. Não sei como algumas igrejas conseguem deixar de cantar esses hinos. Espero que não sejam muitas, né? Naturalmente, me refiro às igrejas batistas, porque é delas este hinário. Queridos irmãos, vamos às nossas orações. Gratidão. Nélia agradece as orações pelo Denis. Está curado. E Tábada está de alta desde ontem. Que beleza, hein? Graças a Deus. Sol Costa, Solange, também minha ex-ovelha lá do Campo Limpo. Pede oração pela sua mãe biológica, Maria Aparecida. O câncer está em metástase. Está no útero e rim. Então, as nossas orações, né? Maior que qualquer, e mais força e mais poder que qualquer enfermidade, é o poder de Deus. Deus faz o que Ele quiser em sua soberania, né? Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando não, não cura. Tudo é de acordo com a vontade dEle, com os propósitos dEle, e nós humildemente aceitamos os desígnios de Deus. E oramos, clamamos, intercedemos, porque Ele mesmo nos manda orar. Então oramos. Maria das Neves, obrigada pelas orações. Chegamos bem de viagem. Bem-vindos, ela e a família. Hospitalizados por Covid. Temos então, a Tábada de alta, né? Está aqui ainda, mas então essa informação nova. Graças a Deus. Aline Matos, Osvaldo, o Amnon, nós recebemos notícia, o pastor Júnior recebeu notícia antes do nosso Pão das Três e deu para compartilhar ainda com os pastores, acho que outro grupo também, né? O grupo Está no Face. Está no Face. O Amnon faleceu. Deus o levou. Nanau continua internado. Alessandro, Júlio, Fabiano e Armando. Quarentena tratando-se em casa por Covid. Edivaldo, Denis, Andréia Martos. Denis está de alta agora. Agora o Denis de alta também, graças a Deus. Então temos o Edivaldo. Então, ele está em casa, né? Quem? Denis. Ele foi curado, se ligou agora. Ele está curado. O Denis é o que a Nélia falou, que está completamente curado. Graças a Deus. Então, temos também Andréia Matos. E o Edivaldo aqui, que nós lemos que está em casa. Né? Esse Edivaldo aqui tem uma história interessante, mas não vou contar não, que é muito grande, mas muito interessante. Não é mais um adolescente não, viu? Mas bicho forte que só. Outras enfermidades. Tata, Wilson, Gabriel Santana, Irailda, Jane, Samuel, Davi, Brás, Camila, Paulo, Raimunda, Lídia Barbosa,
Isael Ferreira, Mara, Marisa, Ed, Arlindo, Alexandra, Tereza Mendonça, Ana Lúcia. E pessoas com tratamento de câncer, temos a Juliana Bandini, Thaís Santana, Arlinécio, José, Elsomar, Luzenaide, Vilma Estefânia, Janilda, Maria Aparecida. E ainda os irmãos aguardando cirurgia: Andréa Volpe, Jusilene, Alessandra e Luiz Dantas. E as nossas orações por grupos, especiais e situações especiais. Situação de vacina, a necessidade de uma aceleração na vacina no mundo inteiro, aqui no Brasil em especial. Profissionais da saúde, orar por nosso país. Orar por nossas igrejas. Orar por missionários e pela obra missionária. Nós estamos vivendo missões. Participamos de projetos lá no Amazonas, bem no interior, entre as comunidades ribeirinhas, pequenos rios afluentes, especialmente do Rio Madeira. Nesses afluentes não há embarcações grandes e muitos trabalhos, mesmo missionários, não chegam lá. Nós temos algumas pessoas fazendo missões, desbravando esses lugares, e não são pessoas nem da Junta de Missões Nacionais, e às vezes recebem um pequeno auxílio da Junta de Missões Estaduais, mas é um trabalho praticamente voluntário. E dependendo do envolvimento das igrejas para bancar, para pagar e para ajudar em projetos missionários lá mesmo. Nós não medimos esforços aqui em nossa igreja em Vila das Belezas pela obra missionária. Fazemos todo o possível para participarmos de missões, ajudar os nossos missionários, ajudar os pastores que lidam com pequenas igrejas com tantas dificuldades. Tivéssemos mais dinheiro e mais ajudaríamos. Diante de Deus falo isso. Então, nós repartimos aqui na igreja. Fazemos campanha, adotamos missionários, adotamos projetos missionários, procuramos abençoar igrejas bem pequenas, ajudando o pastor a permanecer ali, complementando o salário dele. Não temos condições de sustentar tantos, mas ajudamos na complementação do salário. Se você quiser participar disso, participar de missões lá no Amazonas, estamos ajudando a construir um barco, ajudando no sustento de família pastoral, de lá mesmo, ajudando outras congregações, os nossos interlocutores, pastor Jadai Souza e pastor Adiel Tolentino, nossos queridos colegas de ministério, homens sérios, que ajudam e abraçam esses trabalhos lá. Participe, coloque uma oferta em nossa igreja, dizendo que é oferta missionária, e a gente destina para lá. O que você colocar vai chegar ao coração, à mesa do missionário e às necessidades dos projetos. Participe. Você conhece a conta da nossa igreja, ela sempre aparece nos nossos cultos de quarta-feira e domingo. Coloque ou se não tiver, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pergunte, faça pergunta direto, nós respondemos e ajudamos, auxiliamos você a fazer isso. Vamos orar, queridos irmãos. Oremos ao nosso Deus. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos a bênção de mais um encontro,
mais uma edição do Pão das Três. Obrigado, Pai, pelo início da igreja em Atos capítulo 2, pelo sermão de Pedro, a sua coragem, pelo impacto causado nos corações dos ouvintes, pelo arrependimento que produziu, pela confissão de pecados, por batismos, pelo crescimento, organização e crescimento da igreja ao mesmo tempo. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Que o teu Santo Espírito nos habilite, nos capacite, nos dirija e nos use também na proclamação do Evangelho, auxiliando os crentes a melhorarem sua vida, seu conhecimento de obediência a Deus, sua vida de obediência a Deus. Usa-nos para conduzir pessoas a Cristo Jesus, ao conhecimento sério, verdadeiro, bíblico. Pedimos, Pai, a tua bênção para os nossos irmãos hospitalizados, entubados, lutando pela vida, Senhor. Sabemos que o homem não tem força para nada. A vida só é possível se o Senhor torná-la possível. A cura só é possível se o Senhor curar. A saúde só é possível se o Senhor conceder saúde. Por isso nós te pedimos, e a mais ninguém, Senhor, que cures, que visites, que abençoes os que estão hospitalizados, os que estão de quarentena em casa, os que estão lutando com outras enfermidades cujos nomes mencionamos aqui também. Alguns irmãos lutando contra o câncer, que tem dizimado tanta gente quanto esse vírus. Mesma coisa. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre irmãos nossos, ou familiares, ou amigos, conhecidos de nossos irmãos, mas parentes, alguns deles conhecemos. Tem misericórdia, Pai, e de outras enfermidades. Ó Deus, estende a tua mão poderosa e abençoa. Tem misericórdia das famílias enlutadas, todos os dias, dezenas, centenas ou milhares no mundo de famílias ficam enlutadas. Igrejas sem pastor, crianças órfãos, esposa ou esposo que se tornam viúvos. Ó Deus, uma desestabilização na família. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa os nossos queridos irmãos conosco nesta tarde, Pai, cada um aqui conosco. Que a tua graça seja sobre cada um dos nossos irmãos e a sua casa, e a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua saúde, sua mesa, sua despensa. Pedimos as tuas mais ricas bênçãos. Misericórdia do nosso país, Senhor. Tem compaixão também dos campos missionários e abençoa os nossos missionários e usa-nos, o nosso dinheiro também, Senhor. Usa o nosso dinheiro para levar bênção de continuidade do serviço missionário aos nossos queridos irmãos. Dê-nos um resto de dia na tua santa e bendita presença. Abençoa cada um dos queridos irmãos conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, até amanhã. Amanhã não temos Pão das Três, mas amanhã estarei pregando no culto de quarta-feira, na página da nossa igreja, Igreja Batista Vila das Belezas, mas amanhã no YouTube, né? Aqui você, ao vivo, tem o Pão das Três. Depois, alguns dias depois, não sabemos quantos, esse vídeo também vai lá para o YouTube, mas ao vivo mesmo é aqui no Facebook. Deus abençoe sua vida, até amanhã, um grande abraço, fique na paz.